Hoje o nosso convidado de todas as semanas está com uma ambientação nova, um cenário novo. Gustavo Reis, onde é que tu andas? Eu tô em casa, né? Eu tô em casa. Me dei uma folga, tô de feriado hoje, né? Eu também sou filho de Deus. Vocês querem o quê, né, cara? Eu recebo a ligação dizendo, pô, professor, janelinha de óculos e tal, não sei o quê. Lógico. Eu digo, mas hoje é feriado. Não interessa. Todo constrangido. Pois é, mas não é feriado pra nós. Eu digo, pô, a boa notícia é que pra mim também não, porque eu dei aula hoje de tarde. Então estamos Gustavo, com feriado. deixa eu te falar uma coisa. Ontem à noite estava eu olhando Facebook e percebi que uma pessoa estava ao vivo no Facebook demonstrando uma ferramenta nova de interação, inclusive muito legal, a ferramenta ele falava, Carol, e ao mesmo tempo que ele estava falando, saía a imagem dele, aparecia um gráfico assim, mudando. Por favor, explica o que era isso. Pô, Fiquei curiosíssima também, eu vi, fiquei curiosa, até nem perguntei antes para saber tudo agora. Boa. Miguel, na real não é uma ferramenta nova, tá? É o mesmo software que eu uso já há aproximadamente 5 anos para transmitir as minhas aulas ao vivo, né? Que desde 2011 a gente tem transmitido aulas ao vivo via internet. Eu comecei ainda no velho TwitchCam, vocês lembram disso? Sim. Travava, hein? Parece que faz uma eternidade, né? Mas não, foi em 2011 o TwitchCam, não faz tanto tempo assim, né? E aí de lá para cá a gente passou para o livestream, depois de passar para o livestream a gente passou para o YouTube, que é o que a gente usa hoje, né? O YouTube Live. E agora, ultimamente, eu tenho feito alguns testes com o Facebook. E, na verdade, o que eu queria era só testar algumas funções desse software, é um software alemão que eu uso, que basicamente funciona como um live switch, né? Enfim, posso fazer switches de câmera e colocar layers e colocar terços inferiores, GC, né? No linguajar, aí no jargão de vocês, que eu acabei tendo que aprender um pouquinho, né? E aí foi muito legal, porque, enfim, fiz alguns testes, né? Eu simulei patrocínio, inclusive, né? Fiz de conta que a minha transmissão estava sendo patrocinada pela Mastercard. Sugeriu umas ideias, lançou umas ideias ali. Muito bom. Muito legal. Muito divertido. E eu fiz isso no meu perfil pessoal, né? E que está conectado com, enfim, um caminhão de ex-alunos, família, amigos que moram longe e tal. Então é sempre uma super oportunidade aí para poder interagir com eles também, bater um papo com gente que a gente não vê faz tempo, né? Como a Vivian Cunha falou hoje, vai lá, Miguel, fala com o Gustavo Reis que ele é teu brother. É isso aí, meu brother. mas claro teu que amigo sim. de Facebook. Meu brother. Hoje já são meus amigos no Facebook. É um brother de Facebook. Gustavo. Tanto o Miguel quanto a Carol. Isso aí. E de Twitter. Twitter e Instagram, né? De Twitter eu não vou nem entrar nesse mérito, porque eu vou me emocionar no ar, assim como já aconteceu na semana passada. Gustavo, qual vai ser o nosso assunto hoje? É verdade. Que hoje nós não temos muito vocês tempo. não estão sabendo ainda? Não passaram para vocês? Não, o pessoal guardou segredo. Que beleza! Assunto surpresa, olha só, quentinha, notícia de hoje à tarde, tá? Atualizada, na verdade, nessa madrugada. Não sei se vocês sabem disso, mas nessa sexta-feira o Conselho Universitário da URGS vai votar mudanças no ingresso por cotas. Vocês estão sabendo disso? Estamos sabendo. A notícia. Que lance, hein, cara? E olha, tá dando, claro, já tá dando polêmica, já tem o pessoal se organizando para ir lá protestar, certeza. Tem outras pessoas que estão indo lá para apoiar as medidas. E eu acho interessante porque tem muita gente, claro, que assiste a Octo para se manter bem informado e a essa janela, porque sabe que eu vou falar sobre algum tema relacionado à educação. Então eu acho legal a gente elencar os 3 pontos que estão em pauta. O que vocês acham? Por favor. Muito bem. Então, existem três pontos, como eu disse, que vão ser apreciados por intermédio. Eu acho que individualmente o texto não deixa bem claro, tá? O que deixa bem claro é que existe um professor relator, que já submeteu o seu parecer recomendando a aprovação das 3 medidas, tá? A primeira delas, eu não sei se vocês sabem bem, e claro, tem gente certamente que está nos assistindo em casa que não sabe bem a respeito disso. Mas hoje em dia a segmentação de cotas da URGS ela é diferente quando o candidato concorre pelo vestibular e quando o candidato concorre pelo Enem. Hoje 30% das vagas do vestibular, das vagas da URGS, é claro, não do vestibular, elas são oferecidas exclusivamente por intermédio da nota do Enem. E as restantes 70% das vagas são oferecidas por intermédio do vestibular tradicional
que, diga-se de passagem, a URGS, a nossa federal, é uma das poucas universidades federais que ainda mantém um vestibular, né? E isso, claro, sempre foi algo muito defendido pela nossa comunidade, e aí o fato independe de cotas ou não, mas pelo fato de que a nossa universidade continua, sim, tendo um número razoavelmente expressivo de gaúchos a frequentar a universidade, né? Coisa que a gente sabe que acaba eventualmente não acontecendo quando as vagas passam a ser oferecidas nacionalmente pelo Enem, e a gente tem na UFSC, aqui especificamente na medicina, uma prova disso, em que sistematicamente cerca de 70% das vagas são ocupadas por pessoas de outros estados, nesse curso especificamente. Tá? Mas então a primeira proposta é a proposta de se estabelecer uma padronização na oferta dessas vagas. Hoje, um candidato que tem algum nível de cota, não importa se é cota social, se é cota racial ou ambas, ele concorre junto com os candidatos não cotistas aos 50% de vagas universais. Em outras palavras, se um candidato tem média para ser aprovado universalmente, ele é aprovado nessa vaga universal, e se ele eventualmente não tem média, ele continua concorrendo nas cotas. É assim hoje no vestibular. Mas no Enem, por exemplo, já não é assim. No Enem, os candidatos universais fazem a opção no momento de submeter a sua nota no site da URGS, fazem a opção de concorrer às vagas universais, até que nesse caso, é claro, não seria uma opção, seria, né, uma contingência, uma circunstância, se a pessoa não se enquadra em nenhuma das categorias de cotas, mas se ela é, por exemplo, cotista social, renda mínima maior que um salário mínimo e meio por pessoa no seu domicílio, ela concorre especificamente naquela categoria. Ela não concorre às vagas universais. E existem argumentos, é claro, bons argumentos, eu diria, tanto pró quanto contra. Eu acho que vai ser uma decisão difícil já nessa primeira instância. Esse é o primeiro de 3 itens, como eu falei para vocês. Talvez o principal dos argumentos a favor dessa medida seja não só a padronização, o vestibular se tornar padronizado com o Enem, sob, né, o ponto de vista da maneira, da forma como essas vagas são ofertadas, mas também o fato de que essa medida de permitir um fallback, como a gente usa em inglês, né, essa expressão, tipo, a pessoa concorre nessa categoria, aí também concorre na outra, sim, mas a recíproca não é verdadeira e tudo mais, acaba causando uma instabilidade tremenda na universidade, nas vagas, na ocupação das vagas, mais especificamente falando. O que me leva, inclusive, direto para o segundo item, que o segundo item é muito importante, é fazer com que as pessoas não tenham mais ingresso em semestre diferente daquele em que ocorreu a sua primeira aprovação. Vou dar um exemplo, que acaba acontecendo. O sujeito passa no vestibular no segundo semestre e vai para a praia. E aí se desconecta, não usa mais tanto a internet, não usa mais tanto o WhatsApp e tudo mais. E a URGS resolve fazer uma segunda chamada. E nessa segunda chamada muda o semestre dessa pessoa. Ela que estava aprovada no segundo semestre é chamada imediatamente no primeiro. E tem normalmente 48 horas para estar em Porto Alegre providenciando a sua documentação para fazer a matrícula. E não raro essa matrícula é feita com o semestre em andamento. Então vocês imaginem o tamanho do problema. Se a pessoa volta, se ela está num lugar distante, porque afinal de contas ela pensa, meu Deus, passar no segundo semestre é a melhor coisa do mundo. 6 meses de férias, muito provavelmente não vou mais ter essa oportunidade na minha vida, né? E ela vai, viaja e de repente se vê obrigada a voltar, e não só volta, mas também tem o prejuízo acadêmico de entrar num semestre em andamento. E quem já frequentou, nós todos, né, uma universidade, sabe o que significa perder 1 mês de aula no primeiro semestre da faculdade. Possível. É um negócio horroroso, né? Então, impedir que isso aconteça, essa medida eu já antecipo o meu voto para vocês, tá? Eu sou completamente a favor. Eu já vi histórias de pânico de pessoas que viram a sua vida completamente transformada em 48 horas por causa de uma medida da universidade que sequer dá a chance dela optar. Porque se ela pudesse optar, era outra coisa. A gente diria assim, não, a pessoa pode escolher agora, olha, nós temos uma vaga de primeiro semestre. Sim. Você quer começar a estudar 6 meses antes? Ou prefere continuar com a sua vaga do segundo semestre? E essa opção nunca existiu. No momento que a pessoa era chamada, tinha o seu semestre alterado, por intermédio da desistência de uma pessoa de primeiro semestre, né? A URGS chamava alguém do segundo
o primeiro e chamava mais alguém para o segundo semestre. E isso que está em pauta para votação, para que isso deixe de ser assim. E a terceira pauta, essa eu achei muito interessante. Carol, eu vou até querer a tua opinião, que eu sei que tu é super ativa, né? No lance do empoderamento e nessas questões até, né? Já acompanhei muitas das... Acompanho sistematicamente como a minha brother, minha sister, eu diria, como a minha brother. Porque brother é um substantivo sem gênero, né? Da maneira como a gente usa ele. Tudo é brother. Então, de qualquer forma, a URGS está sugerindo que não exista mais a divisão do primeiro e do segundo semestres exclusivamente por intermédio da nota de ingresso. O que acontece hoje? São 50% de vagas universais e 50% de vagas de cotistas. Se um curso tem ingresso nos 2 semestres, o que acontece? Os 50% de vagas universais entram no primeiro semestre e os 50% de cotistas entram no segundo. Existem inúmeros relatos, e a gente não pode tapar o sol com a peneira, a gente sabe que isso acontece, de que isso promove o surgimento de situações de manifestação de preconceito terríveis em relação às pessoas que entram no segundo semestre, porque recebem a etiqueta de cotista. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Claro. Tipo, foram ajudados pelo sistema, ou aquele discurso, que é um discurso meio absurdo, eu acho que não é o mérito do que a gente tem que conversar. Mas eu achei muito bacana essa ideia. Por intermédio dessa ideia, o que aconteceria? Metade dos aprovados em cada categoria, universal, cotista, 1, 2, 3 e 4, entrariam no primeiro semestre. E metade dos aprovados da segunda categoria, de cada uma das categorias, entrariam no segundo semestre. Sim. E aí, todo mundo misturado, todo mundo é brother. E a gente para com essa história de segmentar a partir do ingresso e da classificação na seleção. Com certeza. Gustavo, eu não tenho muito tempo para te dar uma opinião mais aprofundada, assim, a gente vai ter que encerrar, mas assim, só para não te deixar sem resposta, eu acredito que toda iniciativa, toda ação da academia para acabar com as barreiras em relação às cotas, que é uma solução provisória, é uma primeira solução para uma dívida de muitos séculos, eu acho que é muito importante, como tu disseste, eu acho que tudo que quebra o preconceito em relação às cotas, tudo que aproxima da importância que ela tem é super importante, assim como essa iniciativa, né, desse terceiro ponto que tu disseste, né, de quebrar essa etiquetação da pessoa que chega depois, né, e já tem todo um preconceito de por ser cotista, ainda chega no meio do caminho, obviamente é maravilhosa. Eu acho que tudo que consiga fazer que todas as pessoas pensem a importância das cotas, seja social, seja pela questão racial, é fundamental. Já que assina? Toca aqui. Que legal. Isso aí. Que Gustavo. legal. Eu não esperava menos dessa mulher brilhante. Muito obrigada. Ganhei minha noite. Gustavo, muito obrigada, viu? Ótima conversa. A gente pode seguir na semana que vem falando um pouco mais sobre isso, porque vai ser na sexta-feira, né? Baita papo. Dessa semana que vem a gente pode, de repente, dar uma desdobrada nessa conversa. Semana que vem vai ser na sexta, é isso? Não. Tu disseste que a votação é na sexta. Já vai ter concluído. A votação é na A sexta. gente pode Não, desdobrar. minha janela. Não te assusta. Eu ia pedir 30 segundos para vocês para dizer que semana que vem, na terça-feira, eu vou estar na cidade de Itapiranga, no oeste de Santa Catarina, para dar uma palestra. Então, não sei se eu vou conseguir fazer a janela na terça, mas a gente dá um jeito, conversa, tentando passar para segunda, para quarta, para quinta, em algum momento na semana que vem a gente tem que conversar. Ou a gente pode fazer como faz o Francisco Marshall. Quando ele não vem, ele indica aí uma pessoa que ele assina embaixo para vir conversar com a gente sobre arte. Daqui a pouco tu pode mandar aí um amigo sobre educação. Imagens de pessoas. Então, vamos esperar então essa recomendação. Muito obrigada, Gustavo. E outra, vocês têm uma solução caseira, dá para entrevistar o Miguel. Muito obrigado. Muito bom. Pô, hoje eu voto em ti, cara. Obrigada, Gustavo. Tamo junto, brother. Até mais, Gustavo.